Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Crypto Experience. Meu nome é Messias Dídimo e hoje eu vou explicar para vocês a diferença entre Proof of Work, POW, e Proof of Stake, POS. São duas formas de validar as transações das criptomoedas que trazem vantagens e algumas desvantagens quando são comparadas entre si. Assista até o final para você entender tudo sobre esse tema. Vamos começar falando sobre a necessidade de validação das transações das criptomoedas. As criptomoedas, muitas pessoas criticam e perguntam qual que é o valor de fato que elas têm, se é um sistema digital, qual é a diferença delas do dinheiro que os governos têm. A grande diferença é que o dinheiro dos governos ele é fiduciário, como o nome já diz, ele tem garantia na fé que as pessoas têm sobre o governo. Se o governo perder a capacidade em fazer gestão de seus recursos e sua capacidade de gestão financeira, tudo isso perde valor junto. Inclusive, se você não sabe exatamente sobre as criptomoedas e o valor que elas têm, vou deixar aqui na descrição um vídeo falando sobre o que são as criptomoedas, para vocês entenderem o que elas são e o que de fato elas transformam aí no mercado como um todo, então assistam. Mas, quando a gente tem as criptomoedas, elas têm muito valor porque o sistema da blockchain, que é o que permite a existência delas, existe a necessidade de registrar todas as informações que estão ali dentro e para que você aprove uma transação, ele precisa validar, dizer que ela é verdadeira. Existem vários métodos, mas tem dois que se destacam, que é o Proof of Work, o POW, e o Proof of Stake, POS. Falando sobre o Proof of Work, ele se chama prova de trabalho, traduzindo para o português, porque ele é feito com supercomputadores conectados pelo mundo todo na rede da blockchain e que eles ficam disputando para serem escolhidos como validadores das transações das criptomoedas. O que isso quer dizer? Toda vez que eu for enviar uma criptomoeda para alguém, a blockchain precisa verificar se eu tenho esses recursos, quanto a pessoa que vai receber tem para fazer esse registro. Então, diminuir dos meus valores e acrescentar no saldo da carteira da pessoa que vai receber. Então, os supercomputadores que estão conectados na blockchain, através do sistema de Proof of Work, eles fazem uma disputa tentando resolver cálculos matemáticos super complexos e o primeiro que resolve esses cálculos, ele é escolhido para validar a transação. Então todos os computadores ficam ali trabalhando, resolvendo cálculos. Quando um é escolhido, ele recebe a transação para verificar. Ele verifica essa transação e aí ele diz, essa transação é possível fazer. Então ele compartilha com todos os outros supercomputadores que copiam isso para a rede e todo mundo valida e segue para a próxima transação. Quando eles estão fazendo esse trabalho de resolver cálculos matemáticos, eles estão ali, como a gente chama no termo cripto, minerando criptomoedas. Porque é como se realmente eles tivessem esse trabalho duro de poder resolver e encontrar a solução para esses problemas que tem a ver aí com a transação em si dentro da rede. Como recompensa pela mineração que eles fazem, eles ganham frações, pedaços de criptomoeda daquela rede. Um bom exemplo de rede que utiliza o Proof of Work é o Bitcoin. Desde o seu início até hoje ele funciona muito bem dentro desse formato. Os supercomputadores ficam disputando sempre percentuais de taxas que são cobradas nas transações que são feitas dentro da rede. Então, todo supercomputador que faz parte dessa rede, para ser validador, ele recebe aí recompensas e por isso eles têm o interesse em fazer parte dessa rede e estarem envolvidos nesse processo. No sistema de Proof of Stake, a gente tem um formato um pouco diferente. O stake, traduzindo para o português, seria você deixar guardado, seria você deixar em um cofre. Então, o que significa isso? No Proof of Stake, os supercomputadores da rede ainda precisam ser escolhidos para serem validadores, mas isso não é feito com uma disputa entre todos eles. Existe um algoritmo da rede que escolhe qual supercomputador vai validar qual transação. Isso é feito de forma aleatória, porém ele utiliza uma forma de dar peso à proporção de criptomoedas que aquele supercomputador tem guardado daquela rede. Então vamos dizer que eu seja um supercomputador da rede de Proof of Stake e eu quero ser escolhido como validador. Primeiro eu preciso comprar tokens daquela rede e deixar guardado. Normalmente existe uma quantidade mínima e que são valores assim de milhões de dólares
para que você comece a receber transações para validar. Quanto mais tokens você tiver guardado nesse cofre, maior vai ser a sua chance de ser escolhido para ser validador. Uma vez que você é escolhido para validar, você verifica então se é possível aquela transação, quais são os recursos que tem na minha carteira, de quem vai receber e faz essa transação. Neste caso, como os computadores eles só são escolhidos, não existe aí uma competição entre eles, não existe a mineração, mas eles ganham também um percentual das taxas cobradas nas transações feitas nessa rede. E aí vocês vão perguntar, mas por que eu tenho que ter esses recursos guardados, esses tokens da rede? Quando o supercomputador é escolhido para validar uma transação, se por qualquer motivo ele não estiver disponível, às vezes uma conexão da internet ou até mesmo se ele tentar fazer alguma transação fraudulenta, ele é penalizado. E como ele é penalizado? Com os tokens que ele tem guardado dentro do cofre da rede. Então uma parte e às vezes até tudo que ele tem guardado ali é retirado se ele não estiver disponível para ser um validador dessa rede. Inclusive eu falei muito aqui sobre blockchain, token, criptomoeda, todos esses termos às vezes a gente utiliza como se fosse uma coisa só, mas são diferentes entre si. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição explicando como que cada um funciona e qual é a relação entre eles, que é super importante para que você realmente entenda esse universo e como todo ele se relaciona, então assista lá. As redes mais famosas de Proof of Stake são redes como Solana e Cardano. Elas surgiram com a promessa de aprovar transações em segundos, funcionaram muito bem, mas elas tiveram problemas em estabilidade. Então, a gente está vendo aí várias redes que estão surgindo e até elas prometendo melhorias nesse caminho. Entretanto, o Proof of Stake tem ganhado tanto espaço que até a rede do Ethereum, que nasceu e até hoje funciona como Proof of Work, está fazendo um processo de transição para o Proof of Stake, chamado Demerge, e que a expectativa é que em 2023 ela passe a validar suas transações nesse formato. Inclusive eu tenho uma análise completa do Ethereum, explicando desde sua origem, seu funcionamento hoje e quais os objetivos que eles têm para os próximos anos, que eu vou deixar o link aqui na descrição e você pode assistir e entender melhor sobre isso. Vocês já conseguiram ver algumas diferenças sobre o Proof of Work e o Proof of Stake, mas mostrando aqui nesse infográfico fica ainda mais fácil. Se a gente está falando de Proof of Work, existe a mineração, existe uma competição entre eles, um trabalho duro entre os supercomputadores para ser escolhido quem vai ser o validador. Quando a gente fala em Proof of Stake, nós estamos falando sobre deixar guardado num cofre uma quantidade de tokens que são nativos daquela rede, e aí você é escolhido como um validador de acordo com o percentual que você tem guardado desses tokens. Quando a gente fala sobre segurança, normalmente a gente olha o Proof of Work como o mais seguro. Por quê? Porque a gente está dizendo que para alguém conseguir fazer alguma transação que não seja verdadeira, né, seja fraudulenta, você precisa ter mais força computacional, esse supercomputador precisa ser melhor do que 51% de todos os outros supercomputadores da rede. É muito difícil, porque são são milhares de máquinas espalhadas pelo mundo inteiro verificando essas transações. Então você teria que ter um supercomputador com uma potência muito grande que realmente se torna algo inviável. Quando a gente fala no Proof of Stake, então na verdade a gente está dizendo que se você tiver 51% dos recursos totais dessa rede, você talvez conseguiria manipular ela. É algo bastante difícil, mas quando a gente compara esses dois cenários complexos, é muito mais improvável que seja da força computacional dos supercomputadores do que você só acumular os recursos da rede de Proof of Stake. Então, Proof of Work ganha no ponto de segurança. Quando a gente está falando sobre o processo em si, no Proof of Work há uma competição. Todos os supercomputadores são toda hora acionados para verificar os problemas matemáticos e ver quem vai ser selecionado para verificar aquela transação. Isso faz com que a rede ela seja um pouco mais lenta, já que você precisa todas as vezes todos os supercomputadores disputarem. Eu estou falando aqui, é complexo, mas isso acontece em milésimos de segundo. O ponto é que a rede ela tem várias, né, são centenas, milhares de transações que acontecem o tempo todo. Então é super importante você saber que ela acaba sendo um pouco mais lento para validar. Quando a gente fala sobre Proof of Stake,
a gente tem aí uma vantagem, porque como é o algoritmo que decide quem que vai ser o próximo validador, você não tem essa competição entre os supercomputadores. Você simplesmente espera que o algoritmo faça isso. Cada vez tem surgido novas redes de blockchain que vêm no sistema de Proof of Stake com inovações que fazem ela ser ainda mais rápida para selecionar quem vai ser o próximo validador. Isso é super legal porque dá muita agilidade para ela. Obviamente, se uma das redes precisa que os supercomputadores sejam cada vez mais potentes para resolver problemas cada vez mais complexos e o Proof of Stake ele te facilita isso escolhendo só um, ele também se torna um pouco mais barato, já que o Proof of Work ele precisa ter um gasto de energia e o foco de todos esses supercomputadores constantemente, e isso às vezes se torna um problema para a rede em si. Que você entendeu muito bem a diferença entre Proof of Work e Proof of Stake, você consegue entender por que as criptomoedas elas têm valor de verdade, o que garante o valor que existe entre elas e mais. A partir de agora, quando você for analisar uma criptomoeda, ouvir falar sobre alguma delas, você vai poder perguntar qual que é o sistema que valida ela e como isso influencia aí no futuro dela. Seja em escalabilidade, seja em segurança, seja em vários aspectos que são importantes se analisar antes de investir em alguma criptomoeda. Se você gostou desse vídeo e quer aprender muito mais sobre o mercado das criptomoedas e se tornar um expert nesse universo que está entrando em todas as áreas da nossa vida, se inscreve no canal porque toda semana, segunda, quarta e sexta, tem vídeos exclusivos para você aprender tudo e se tornar um profissional diferenciado aí antes do que os demais do mercado. Até a próxima!